A maioria dos pais que sofrem com filhos difíceis não sofrem por falta de amor ou porque eles não dão o esforço máximo. Não é isso que acontece. A maioria deles sofre por conta de uma coisa chamada mentalidades tóxicas. São mentalidades erradas que você carrega em relação aos teus filhos e às vezes, ou na maioria das vezes, sem nem mesmo perceber. E hoje eu vou te mostrar quais são essas mentalidades que assim, silenciosamente estão roubando a tua paz e estão moldando uma forma errada que você vê os teus filhos e uma forma errada como você educa eles. E o que isso faz na tua vida? Faz com que você colhe os resultados que você colhe hoje, que te frustram tanto, que às vezes faz você olhar para os seus filhos e às vezes até se arrepender do dia que você teve um filho ou uma filha na terra. Se você já tentou de tudo e ainda se sente distante dos teus filhos, talvez o problema não esteja no comportamento dele ou dela, e talvez ninguém nunca tenha te falado isso. Mas o problema, talvez, pode ser raízes invisíveis, profundas da sua forma de pensar. Deixa eu te contar uma coisa. Olha aqui para mim, você é a maior autoridade na vida dos teus filhos. Você é essa maior autoridade. E eu vou te explicar uma coisa que vai abrir tua mente agora. Mas essa autoridade, o que acontece? Você pensa erroneamente que essa autoridade, ela nasceu com teu filho. Teu filho nasce pronto para ser um comandado por você, para que você tenha autoridade na vida dele. E eu posso te dizer uma coisa, esse tipo de pensamento é totalmente errado e ele vai te fazer sofrer. Porque o teu filho não vem com um programador de autoridade. Ele não olha para você como uma autoridade desde que ele nasceu. Ele não funciona como um sistema condicional booleano. Danilo, o que é isso? Agora eu fiquei muito confuso. Calma, eu vou explicar para você. Esse sistema é como um computador funciona. É assim, se isso, então aquilo. Danilo, me explica melhor. Presta atenção aqui, O teu filho não olha para você e fala assim, se essa pessoa me dá a vida dela inteira, ela se sacrifica por mim, então ela é a autoridade na minha vida. Infelizmente não é assim. Se essa pessoa me dá uma casa, me dá tudo que eu tenho hoje, então ele é autoridade na minha vida. Não é assim que funciona. Então como que funciona? Funciona da seguinte forma. O teu filho, essa autoridade é um sistema. Eu acabei de falar para você que ele não é um sistema lógico. Se ele não é um sistema lógico, então como que esse sistema funciona? Ele é um sistema emocionalmente ajustável. E essa talvez seja a melhor palavra a melhor expressão que você possa ouvir hoje, porque ele é ajustável, mas emocionalmente ajustável e não é na lógica. E Danilo, o que tudo isso significa para mim? Que a sua autoridade, ela precisa ser ativada, tem que girar uma chave na mente dos teus filhos para que você se transforme nessa autoridade. Emocionalmente, uma chave tem que ser girada. É isso que eu quis dizer para você até aqui. E o que sabota a sua autoridade não são apenas os gritos, as brigas, o cansaço, são as crenças enraizadas que distorcem a tua postura. E eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Existe um negócio chamado de processo de manifestação, que é o processo como tudo acontece na tua vida. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Tudo que acontece na tua vida acontece primeiro num pensamento. O teu pensamento gera em você um sentimento. Esse sentimento te faz agir e a tua ação te gera um resultado. É muito simples. Pensamento, sentimento, emoções, ação ou falta de ação, que a gente chama de inação. Isso a gente chama de processo de manifestação. Vou te dar um exemplo muito simples. Você entra num quarto, a luz está desligada, o primeiro pensamento que você tem, eu não vou andar nesse quarto aqui, senão eu rebento minha canela nessa cama. Né? Ou seja, te gera um medo do escuro. Não porque você tenha medo do escuro em si, mas medo de se machucar. Você não está vendo nada. Então, nesse microsegundo entre você entra num quarto, a luz está e não tem luz, está escuro, você faz o quê? Você vai com a mão no interruptor e liga. Pensamento, medo, pensamento, você viu a luz ligada, né? Pensou, sentimento, medo, ação, você ligou o interruptor, resultado, tem luz. E isso acontece em tudo na tua vida.
em todos os momentos, em todos os sentidos. Mas sabe qual que é a grande arma que eu vou te dar aqui hoje? O grande segredo que eu vou te contar hoje? Vem aqui pertinho de mim que eu vou te falar. Você pensa que teu pensamento é o início de tudo. Porque ele gera, quando eu te falo isso, você vai entender que seu pensamento é o início de tudo. E ele é realmente muito importante, porque ele vai gerar o teu resultado. Só que o teu pensamento não é o início de tudo. O início de tudo é o que vem antes do pensamento. E Danilo, pelo amor de Deus, o que vem antes de um pensamento? Você sabe o que é? É aquilo que forma o teu pensamento. É a tua programação mental. Se você mudar a tua mentalidade em relação aos teus filhos, eu te prometo uma coisa aqui. Você vai mudar os teus pensamentos, que vai mudar os teus sentimentos em relação a ele. E não é sentimento de hoje você sente amor, depois você vai passar a ter ódio, não. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, não. É outro tipo de mudança de sentimento. E esse mudar teu sentimento vai te trazer uma ação diferente e vai ter um resultado muito diferente na tua vida. E quando a tua reação muda, a tua ação muda, os teus filhos mudam junto, porque eles são um reflexo daquilo que você é e daquilo que você faz. Fez sentido na tua vida? Eu aposto que para a grande maioria das pessoas que estão me assistindo aqui agora, está fazendo muito sentido, está caindo muita ficha. Agora que você vai ficar maluco, porque eu resolvi te apresentar 3 das 8 mentalidades tóxicas que eu sei que podem estar te atrapalhando, que podem encaixar diretamente na tua vida e fazer com que você sofra, com que teu filho sofra, que podem estar trazendo na tua vida um sentimento de culpa, uma consciência pesada, um arrependimento. Então presta atenção aqui que eu vou te apresentar 3 dessas mentalidades. Danilo, como é que eu sei se eu estou caindo, se eu ajo de acordo com essas mentalidades? Você tem 2 caminhos para descobrir. Primeiramente, as tuas ações. Se as suas ações for muito parecidas com o que eu te falar aqui, provavelmente essa carapuça vai servir em você. Ou então com aquilo que você fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então presta atenção aqui. Essa é a primeira mentalidade. Eu vou te dar 3 das 8 bem aqui, para começar a te preparar para ser um pai e uma mãe diferente, que vão colher frutos diferentes. Se você acredita nisso, fala comigo assim, ó, tem jeito, a minha família tem jeito. Eu sei que tem. Vem comigo aqui, ó. A primeira mentalidade que eu vou te falar hoje se chama, é a seguinte frase, que representa ela: eu vou dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E qual é a frase típica do pai e da mãe que faz isso? Às vezes você já fala isso, né? Eu dou para você tudo aquilo que eu não tive, né? Eu quero que meu filho tenha o melhor, a minha filha tenha o melhor do melhor do melhor. Mas Danilo, mas isso é natural. Eu vou te explicar que não é. Danilo, você quer que eu não dê o melhor para o meu filho? Não, eu quero que você dê o seu melhor. Mas isso não significa exatamente que você vai cometer o mesmo erro desse pai que eu vou te contar aqui, ó. Eu trabalhei por um cara há uns 15 anos atrás. Foi a última pessoa que eu trabalhei de carteira assinada. Quase 15 anos. Uns 12 anos atrás eu saí de lá. E esse cara veio de uma situação financeiramente muito difícil. Presta atenção nisso aqui. Ele era um cara de outro estado, veio parar aqui no estado onde eu moro, e esse cara fez fortuna, porque ele é um cara extremamente competente, inteligente, diligente. Ele é um cara fantástico. E ele teve 3 filhos na vida. 3. E ele usou essa mentalidade a vida inteira, de dar para os filhos tudo aquilo que ele não teve. E esse dar tudo aquilo que ele não teve uma consequência na vida. Sabe qual que é a consequência na vida dele? Filhos mimados, filhos intolerantes à frustração e filhos sem musculatura emocional. Crianças que hoje são adultos e não assumem as responsabilidades que ele mesmo queria. Ele queria que os filhos dele tocassem as empresas dele, adivinha? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele acredita, e talvez você também acredita, que o dar aos teus filhos tudo aquilo que você não teve, dado, é isso aqui, ó. Eu vou te dar um iPhone 56. Vou te dar aquilo que eu nunca tive. Isso vai fazer com que teus filhos cresçam, com que teus filhos se fortaleçam. Não, isso não vai. Dar tudo é fácil.
Às vezes é fácil, principalmente se você vive numa situação igual a ele, mas tem muita gente que não vive numa situação igual a ele e dá tudo para os filhos, tudo o que eles querem, tudo do bom e do melhor dado. Só que isso não forma caráter do ser humano. Isso não prepara os teus filhos para a vida. Então, Danilo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que dar tudo para os meus filhos? Não, eu vou te falar o que você tem que dar para os teus filhos. Muito mais importante, às vezes, do que um carrinho de controle remoto, um videogame de última geração, uma boneca que conversa, que não sei lá. O que você tem que dar para os teus filhos, o tudo que você tem que dar para os teus filhos, não é o que eles querem. O que você tem que dar para eles são o teu tudo. É ensiná-los a fazer e ser. Sabe o que é isso? Caráter, desenvolver neles caráter e capacidade. Quando você desenvolve esses dois, eles vão poder encarar a vida como um excelente ser humano e ter a capacidade de conquistar aquilo que eles querem. Está fazendo sentido para você? Porque eu vejo muitos pais e mães, muitos, que perecem nessa mentalidade. Próxima, meus filhos precisam gostar de mim, então eu não vou impor regras rígidas. Essa mentalidade é terrível na sua vida. Sabe como é que ela se manifesta? É assim, eu tenho medo de exigir meus filhos, exigir deles, ou de me impor numa situação e eles parar de gostar de mim. Ou então é o seguinte, eu sou o melhor amigo, a melhor amiga dos meus filhos. Danilo, não é? Não, você é, mas eles não encaram você como se fosse. Essa é a grande diferença. Você é, porque você é a pessoa que mais quer bem eles na vida. Só que a relação tua com eles não é a mesma relação deles com a tua. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Sabe o que são isso? Como que isso manifesta? Pai e mãe que deixam os filhos fazer o que eles quiserem. Não tenha coragem de confrontar teus filhos. Eu não disse afrontar, confrontar. No próximo vídeo eu vou te ensinar essa diferença. Confrontar seus filhos, de às vezes se impor em algumas situações, de puni-los da maneira correta. Punir os filhos, com medo que os filhos parem de amar, parem de admirar, parem de te dar aquele carinho que eles te dão. Mas o que isso faz na tua vida? O contrário daquilo que você quer. Você quer filhos extremamente desafiadores, desrespeitosos, que fazem somente aquilo que eles querem e jamais aquilo que precisa ser feito. Filhos agressivos e etc. Danilo, qual que é o erro escondido nisso aqui? O erro nisso aqui provavelmente são dois. Ou você tem uma necessidade de aprovação, de ser aprovado pelos teus filhos, que eles te amem, ou falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Como assim, Danilo? Eu vou te explicar. No mandamento de Deus, o quarto mandamento de Deus significa, ele fala assim para você, honrar pai e mãe, não é? Honrar pai e mãe não é amar pai e mãe. Nunca foi. Então nem Deus pede para que teus filhos te amem. Então o que ele pede? Ele pede para você honrar. Ou seja, ele pede para que teus filhos te honrem. E sabe como que teus filhos vão te honrar? Quando eles começarem a prosperar, a crescer na vida, tomar parte da vida deles, porque você está preparando eles para a vida deles. E quando eles olharem para você com respeito e falarem, esses são as pessoas que dedicaram a vida por mim. Eu não vou abandoná-los quando eles precisarem de mim. Isso é honrar. E amar? Amar é natural. Amar é natural. Eu amo meus pais e eles erraram muito comigo. Eles acertaram e eles erraram. Isso é natural. Não existe um filho que não ame o pai ou a mãe. Por quê? Porque é um processo natural que o filho vai ter com o pai e com a mãe. Eles vão te honrar naturalmente, mas quando você aprender a corrigi-los da maneira correta, sem punição, aquela punição exagerada, eles vão te amar muito mais, porque eles vão entender que você presta atenção neles. Eu aposto que ninguém nunca te disse isso. Agora, a última mentalidade que eu vou te dar aqui agora. Eu preciso proteger meus filhos de todas as dificuldades e perigos. Sabe o que é isso? Gente, eu tô rindo porque essa mentalidade eu tenho certeza que minha mãe carregou. Meu filhinho de 13 anos não pode passar por isso. Meu bebê de 13 anos. Meu filho não pode sofrer esse tipo de dificuldade. Gente, eu já era casado. Um dia minha mãe pegou, lambeu o negócio, passou a mão no meu cabelo, cara. Na hora eu falei pra ela assim, pode parar. Ela, filho meu não sai com o cabelo desarrumado. Eu falei, não sou mais seu filho, eu sou casado agora, eu sou um homem.
Mas ela precisava ouvir isso. Eu sou um homem. Se alguém tiver que arrumar meu cabelo, vai ser minha esposa. E se você vê que ele está desarrumado, por favor, haja como outra pessoa. Fala assim para mim: meu filho, seu cabelo está bagunçado, dá uma arrumada aí. E eu vou te agradecer. Mas você arrumar meu cabelo, não. Ou seja, parece pesado, né? Mas honrar pai e mãe é isso. Colocar eles no lugar deles. A minha esposa cabia esse dever agora, não mais a ela. Mas sabe como que isso representa na tua vida? São pais e mães que fazem tudo pelos filhos, arrumam um jeito dos teus filhos nunca se machucarem. Danilo, que loucura é essa que você está me falando? Escuta só o que eu vou te falar. Não é que os teus filhos têm que se machucar. Tem alguns machucados, algumas coisas que você tem que proteger para eles, protegê-los, e eu vou te ensinar rapidinho aqui na frente. Mas os teus filhos precisam de pequenos ensinamentos que a vida vão dar para eles. E quando você super protege, você não deixa que isso aconteça. E principalmente, pais e mães que nunca enfrentam as dificuldades pelos filhos. As dificuldades dos filhos, a dificuldade que a vida impõe para os filhos. É simples aqui, ó. Vou abrir a garrafinha. Não, você não consegue, não. Eu abro para você aqui, ó. Isso aqui é super proteção. Teu filho tem uma prova muito difícil. Em vez dele estudar, você vai lá e conversa com a professora, ela dá uma dica do que vai cair na prova. Isso é super proteção. Isso é não deixar que as dificuldades dos teus filhos, que são próprias deles, sejam arcadas por eles. E isso faz o que com os teus filhos? Filhos emocionalmente sufocados, fracos, emocionalmente sempre dependentes dos pais e mães, incapazes de assumir as responsabilidades da própria vida. Filhos que desistem ao primeiro sinal de dificuldade. E qual que é o erro escondido? É proteger de forma correta os grandes problemas que eles vão enfrentar. Como é isso, Danilo? É o seguinte: menino, principalmente menino pequeno, não mexe com faca, não enfia dedo de tomada, não fica perto de piscina brincando sozinho, se ele tem lá 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Inclusive, esse é um dos maiores motivos pelos quais crianças dessa idade morrem. Então, tem algum tipo de coisa que você vai proteger ele mesmo, de gente estranha. Mas como é que você vai proteger de gente estranha? Pega essa dica aqui, ó. Você não vai falar para ele assim: não converse com gente estranha. Não, aí você está bloqueando o network do teu filho, a capacidade que ele tem de conversar com os outros. E isso vai refletir na vida dele, inclusive como adulto. Só que como que você vai proteger ele desse jeito? Você fala assim: ó, o que eu falo pro meu filho, e talvez você pode falar pro teu. Deixa eu te contar uma coisa. Você não pode conversar com pessoas estranhas longe do papai e da mamãe. Enquanto você é pequenininho. Quando você crescer, você vai conversar com quem você quiser. Mas hoje você não tem a capacidade de descobrir a intenção do outro. Então você tem que estar perto do papai e da mamãe. Aí você pode conversar. Não bloqueei meu filho na capacidade dele de fazer networking. Mas também não proibi de conversar com estranhos. Eu só coloquei uma condição no meio. Isso aqui vale ouro, tá? Deixar que os teus filhos passem por perigos pequenos. Você fala: como assim, Danilo? Às vezes meu filho está subindo um negócio ali, ó, baixinho. E fala: vai cair. Eu vejo que não tem nada de ponto do lado, não vai bater a cabeça em móvel nenhum. Eu deixo. Eu só falo para ele: meu filho, pode ser que você caia aí. Eu nem falo: vai cair. Se você falar vai cair, ele cai. Pode ser que você caia aí, cuidado. E deixo. Deixa ele ter esses pequenos momentos aí que vão fazer toda a diferença na vida dele. E nunca, jamais resolva os problemas dos teus filhos por eles, não no lugar deles. O teu papel é ensiná-los, é colocar-se do lado dela, para que eles enfrentem as dificuldades. Ó, papai e mamãe tá aqui, vamos lá, vamos junto. Pegou? Então deixa eu fechar essa aula aqui. Deixa eu te dar uma coisa interessante para você trabalhar aqui desde já. O grande problema dessas mentalidades, que são 8, eu te dei 3, é o seguinte: é porque você não foi alertado. É um alerta sobre o teu papel na vida dos teus filhos. E você tem 3 papéis na vida do teu filho. Sabe quais são? O primeiro deles é amar. Esse você faz de graça, brota de dentro, é uma coisa incrível. Não tem como explicar. O segundo é proteger, não super proteger, mas proteger sim. E proteger de quê? Às vezes deles mesmos, mas protegê-los. E o terceiro papel? O terceiro papel é o grande problema. O grande problema é que você acha que você tem que criar teus filhos. E não, você não tem que criar teus filhos. Você cria gato, cobra, cachorro, periquito, papagaio, vaca.
você tem que treinar os teus filhos. Esse é o teu terceiro e o teu maior papel. Isso é o início da mudança de mentalidade que você tem que ter para que você treine, para que seus filhos sejam excelentes na vida, com caráter e com educação emocional. Esse é o desafio que você tem, gerar em você, na verdade esse é o meu desafio junto com você, é gerar em você um pai e uma mãe treinadores. E isso vai mudar não só a tua mentalidade, mas vai mudar o teu presente com teus filhos e o teu futuro com eles. E uma coisa eu te garanto, a dor de corrigir a tua mentalidade hoje é muito menor do que o arrependimento de ver teus filhos colhendo os frutos de uma formação falha, fraca e incapacitadora no futuro. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e comenta, porque eu estou aqui para formar em você pais de alta performance, pais acima da média. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.